Olá, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 18 anos de idade e eu estou cursando o primeiro período de psicologia. E hoje eu vim falar sobre um assunto que eu considero muito importante, que é a dificuldade de acesso a bons materiais de estudo de muitas matérias, da maioria das matérias, para alguns alunos de ensino médio e vestibulandos no Brasil. Mesmo que o Enem tenha sido adiado, ele não foi cancelado, ou seja, as pessoas vão ter que fazer o Enem para ingressar na faculdade esse ano. Só que as escolas estão paradas, os cursinhos estão parados, e muita gente não está tendo meio de estudar e de se preparar para o exame. Então, eu sei que grande parte da população brasileira não tem acesso à internet, porém eu pensei em um modo de ajudar um pouco, pelo menos as pessoas às quais têm acesso ao meu perfil, acesso à internet, e hoje eu vim falar sobre redação. Ano passado, em 2019, quando eu fiz o Enem pelo qual eu fui aprovada na faculdade, eu consegui alcançar uma boa nota em redação estudando sozinha. Eu fiz um modelo de redação sozinha, eu construí técnicas, porém, eu quero dar essas dicas que são coisas básicas e que, na maioria das vezes, dão certo para muitas pessoas, que deram certo para mim e que podem dar certo para vocês também. A redação do Enem, como a maioria das pessoas sabem, ela segue um modelo dissertativo argumentativo. Esse modelo dissertativo argumentativo, ele tem pontos muito importantes que diferenciam esse modelo, de muitos outros modelos textuais, de muitos outros gêneros textuais. O próprio nome dele traz o primeiro ponto, que é muito importante. A argumentação. A dissertação, ela não pode ser muito expositiva, de dispor fatos, de falar sobre fatos, sem puxar, de modo que essa argumentação torna-se muito importante, muito necessária para uma boa nota para a redação. Só que aí o que acontece? Essa argumentação, o ponto de vista, ele traz um erro muito comum entre as pessoas, caso as pessoas não entendam muito bem como é que essa argumentação tem que funcionar. Porque aí você me pergunta assim, Ana, então, se eu tenho que defender um ponto de vista, eu preciso falar. Eu acho que o Brasil é um país racista. Não, por quê? A dissertação argumentativa, ela não permite, é um erro muito grave que você coloque a sua opinião ali de forma que você coloca em primeira pessoa. Eu acho, eu penso, nós achamos, nós pensamos, o nosso país, a primeira pessoa é um erro muito grave, quase imperdoável, que faz perder uma grande pontuação. A redação do Enem, ela tem 5 competências, que eu vou falar mais tarde sobre isso. Porém, nessas competências, uma das coisas muito importantes é a ortografia. E aí que entra a parte da primeira pessoa, que é um erro imperdoável. Então, como que eu vou colocar a minha argumentação, o meu ponto de vista, sem colocar a primeira pessoa? Os verbos em terceira pessoa, mais o se, tem várias maneiras de fazer isso. Nota-se que que o Brasil é um país racista. É notório que o Brasil é um país racista. Conclui-se que o Brasil é um país racista. E são inúmeras formas que eu poderia ficar horas listando aqui de não colocar a primeira pessoa no seu argumento, na sua argumentação. Então, a argumentação é um dos primeiros pontos importantíssimos para a dissertação do Enem. Verdade? Então, vamos para a segunda coisa muito importante, que é a estrutura textual da dissertação. A dissertação ela tem que ter pelo menos 4 parágrafos. O primeiro parágrafo de introdução, onde você vai introduzir a problemática. O segundo e o terceiro. Em cada parágrafo desse, é aconselhável que se coloque pelo menos 2 períodos. O que é um período? É o que a gente chama de frase. Pelo menos em cada parágrafo tem que ter pelo menos 2 pontos finais. Em um período, a gente tem uma ou mais orações. E por que 2? Pelo menos 2 períodos? Porque quando você coloca um período muito grande, uma frase muito grande, por exemplo, se o seu parágrafo tiver só uma frase, só um período, acaba que no meio daquela frase você se perde no que você está falando. O período fica sem coerência, ele pode perder o sentido para a pessoa que está lendo. E é por isso que é tão aconselhável os 2 períodos. Então, 4 parágrafos, 2 períodos e em que tenha uma ou mais orações. Lembrando que em cada oração tem que ter um verbo. Sobre a estrutura textual, eu citei uma palavrinha que se chama problemática. E o que é a problemática? Uma das propostas centrais da dissertação argumentativa é que o tema é sempre um problema, é sempre uma problemática, é algo a se resolver. E aí que entra a segunda coisa mais importante da dissertação argumentativa, que é a conclusão. Na sua conclusão, você tem que colocar uma proposta de intervenção concreta. Nessa proposta de intervenção concreta, a gente tem 4 coisas que são importantíssimas, 4 pontos principais, para que ela fique uma proposta coerente, coesa, uma proposta realmente concreta e que vai te dar a competência 5 do Enem e ela vai te dar uma pontuação muito boa. E o que são essas 4 coisas? É a ação,
que significa o que será feito para resolver essa problemática, esse problema. O agente, que é quem vai fazer, quem vai resolver esse problema. O modo, que é como esse problema vai ser resolvido. E o último, mas não menos importante, é um detalhamento dessa ação, que é uma frase em que um período em que você explica melhor a sua proposta. E aí, com esses 4 pontinhos, com essa proposta de intervenção, você já garante uma pontuação que é suficiente nessa competência. O terceiro ponto, muito importante que eu queria falar sobre a redação, é um erro que as pessoas cometem muito, que é a repetição de palavras. Principalmente daquilo que os professores de redação chamam de palavrinhas proibidas. Palavras como isso. Por que é tão problemático? Por que é tão ruim a repetição de palavras e principalmente essas palavras vazias, sem sentido? Porque é que quando você repete essas palavras e quando você coloca essas palavras vazias, você empobrece o seu texto. E você pode perder uma pontuação muito grande com isso por causa de uma coisa que eu falei lá atrás, que é a dissertação argumentativa, ela pede a norma culta da língua portuguesa. Ela pede que você escreva de uma maneira formal. E aí, como que eu posso melhorar isso então, Ana? Pode parecer muito clichê o que eu vou falar agora, mas é real. É o único jeito de melhorar esse problema, de resolver esse problema, que é a leitura. Gente, é essencial. A leitura é muito importante nesse quesito de vocabulário. Quando você lê, você amplia o seu vocabulário, você descobre palavras novas que podem te ajudar muito quando você vai escrever. A sua escrita, ela melhora demais depois que você começa a ler, pelo menos um pouco, depois que você pega o hábito da leitura. E assim, quando eu fui estudar a redação, quando eu fui criar o meu modelo, quando eu fui construir o meu esquema, eu li muito, pesquisei muito sobre sinônimos de palavras-chave, sobre conectivos, sobre palavras que fossem boas para colocar dentro de um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Aí eu falei outra palavrinha que é importante, que me lembrou de uma coisa muito importante sobre a dissertação, que é os conectivos. O que são os conectivos? São palavras-chave que ligam uma oração a outra, que ligam um período a outro, que ligam um parágrafo a outro. E isso é uma coisa muito importante dentro da dissertação, porque quando você liga de forma correta um parágrafo do seu texto ao outro, você torna ele mais coerente, você torna ele mais coeso, mais enfim, mais entendível, mais bem compreensível. E aí, a gente tem alguns tipos de conectivos. E quais são eles? Nós temos conectivos concessivos, que é embora. Nós temos os conectivos conclusivos, logo, portanto. Nós temos os conectivos de causa, de explicação, porque. Nós temos os conectivos de condição, se. Nós temos conectivos adversativos, mas, porém, e nós temos vários tipos de conectivos. Ainda sobre erros que as pessoas podem cometer ao escrever uma redação dissertativa, existem 2 erros que eu considero muito importantes e que os corretores geralmente são muito rígidos em relação a isso, que tem relação com o próprio tema, que é restringir ou ampliar demais o tema. Quando existem temas que podem ser extremamente amplos, você pode falar sobre vários pontos, vários tópicos daquele tema. Ou você pode restringir demais, falar sobre apenas um tópico, e uma coisa muito restrita acaba perdendo sentido. Ou você pode ampliar demais o tema de forma que você fuja dele. E aí, isso faz perder uma pontuação muito grande e significativa na redação. Então, como que eu faço para não restringir demais e nem ampliar demais o tema? No seu caderno de provas do Enem, sempre vai existir 2 ou mais textos motivadores. Porém, o que muitos professores falam e o que está escrito no caderno de provas é que caso você cometa plágio parcial ou total daqueles textos, a sua redação pode perder pontos significativos ou até mesmo ser zerada. Então, para que esses textos estão ali se eu não posso pegar nada deles? É exatamente para isso que eu acabei de falar, para você saber sobre qual tópico, sobre qual parte daquele tema que você vai escrever. É para te nortear, para te dar uma direção. Por exemplo, o tema do ano passado era a democratização do cinema no Brasil. E aí, esse tema, eu podia ir para vários lados, para vários tópicos, várias partes desse tema. Porém, os 2 textos motivadores que tinham lá, eles focavam muito na parte de falta de investimento em infraestrutura urbana e sobre dificuldades financeiras que ampliam essa falta de acesso ao cinema. E aí, muita gente foi para escrever sobre os sites de stream e as novas maneiras de se assistir filme, e às vezes tiraram uma nota boa, mas talvez se elas tivessem falado mais sobre
tema, o tópico do tema que o texto motivador apresentava, poderia ter tirado uma nota muito melhor. E aí é que entra esses textos. Eles servem para agregar, para acrescentar no seu texto. Isso significa que você tem que falar para os corretores, para as pessoas que fizeram a proposta, o que eles querem ouvir. Você tem que dar para eles o que eles querem. Que é a parte do tema, o tópico do tema que está ali naqueles textos motivadores. Então, não tenham preguiça de ler, não se esqueçam de ler esses textos, que eles podem trazer dados muito importantes e muito significativos para a sua proposta de intervenção, para a sua argumentação, para a sua redação de maneira geral. A última coisa, mas não menos importante, sobre a redação do Enem é que muito se fala sobre dados estatísticos, citações, áreas do conhecimento para enriquecer a sua redação. Porém, o que acrescentar e como acrescentar, como aplicar na sua redação essas 3 coisinhas que eu falei agora. Eu, particularmente, não gosto muito de dados estatísticos porque eles são mais difíceis de decorar, eles mudam muito ao longo do tempo e você corre o risco de colocar um dado falso, um dado antigo e também para você não copiar informações dos textos motivadores diretamente, para você não tirar nada deles e não correr o risco de plágio. Então, ficamos com as áreas do conhecimento e as tão famosas citações. As pessoas falam muito sobre citações, e eu não coloco citações clichês, e eu não gosto de colocar citações porque eu tenho medo de ser acusada de plágio e perder nota. Então, como que eu coloco citações no meu texto de forma que elas vão agregar e de forma correta? A primeira coisa eu acho que não existe esse negócio de citação clichê, porque dependendo da maneira como você usar ela, se ela se encaixar no tema, ela sempre vai acrescentar, ela sempre vai agregar. Você pode citar filósofos, você pode citar pesquisadores, você pode citar pensadores, citar Platão, Aristóteles, pessoas da educação, Paulo Freire, Nietzsche, você pode citar... Nossa, existe Bauman, as pessoas Kant, as pessoas citam muito esses filósofos, pensadores que eu acabei de falar. E aí, como que eu faço essa citação de forma correta? Primeira coisa é que você tem que colocar entre aspas. Uma citação sempre tem que vir entre aspas para que quem estiver lendo aquela redação saiba que a frase não é sua, que você pegou aquela citação, está parafraseando ou está copiando aquela citação de alguém. Então, ela vem entre aspas, e aí você tem que citar o nome da pessoa, é muito aconselhável que cite o nome da pessoa que disse aquela frase que você está colocando ali no seu texto, ou você pode parafrasear, igual eu acabei de falar, que é citar, falar o que ele quis, passar a mensagem que a pessoa quis dizer, só que com palavras diferentes, se você não consegue decorar a citação do jeitinho que ela tem que ser. E as áreas do conhecimento. As áreas do conhecimento você pode aplicar pesquisas em química, física, biologia, você pode aplicar fatos históricos, fatos da filosofia, você pode aplicar pensamentos da sociologia, da filosofia, de várias áreas do conhecimento, de vários campos do conhecimento dos quais você tem propriedade para falar. Então, assim, você pode agregar a sua redação de muitas maneiras, desde que você esteja usando todas as técnicas de forma correta, desde que você saiba do que você está falando, e é por isso que é tão importante ler e estudar sobre vários temas, vários fatos, várias citações, antes de começar a montar o seu esquema. Bom, as dicas que eu dei aqui foram básicas, foram coisas que qualquer pessoa pode usar na sua redação, de forma que vai ajudar a escrever um bom texto. Porém, existem outras dicas, outras coisas mais específicas na hora de construir um modelo, na hora de construir uma introdução coringa, um desenvolvimento coringa só para você acrescentar ali palavras e períodos-chave. Existem técnicas para você construir uma conclusão coringa, né, uma proposta de intervenção boa, que dê para usar em vários temas. Só que para esse vídeo não ficar muito grande, eu dei dicas mais básicas de construção de texto mesmo, de conhecimento sobre a dissertação argumentativa. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se eu ver que realmente acrescentou, que ajudou na vida de estudantes e vestibulantes, eu posso vir a fazer outros vídeos que falam mais sobre dicas mais específicas. E é isso. Tchauzinho, um beijo e boa sorte para todas as pessoas que vão fazer o Enem, que vão construir um texto. Eu espero que dê tudo certo para vocês. Beijo!